Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raiz da Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre as renovações de contrato no Flamengo. Tem a situação do Bruno Henrique, como é que está essa negociação. Tem uma nova reunião entre as partes agendada, a gente vai explicar para vocês todos os detalhes dessa negociação. Everton Ribeiro, o Flamengo quer renovar o contrato do Everton Ribeiro, a gente vai explicar isso para vocês também. Tem a situação contratual do Rodrigo Caio, do Felipe Luiz, do Davi Luiz. E ó, a Arrascaeta treinou com bola hoje e pode ser reforço contra o Corinthians lá em São Paulo. Tem também a novela Tite, é isso mesmo. Uma novela que está se arrastando um pouquinho. Eu sei que o torcedor já queria que o Tite fosse logo anunciado como novo treinador do Flamengo, mas ainda faltam algumas situações que a gente vai explicar aqui para vocês a partir de agora aqui no nosso canal. É isso mesmo. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante para a gente, para que o nosso conteúdo chegue cada vez em mais e mais pessoas. E você que está acompanhando a gente aqui também, se ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, gente, por favor, se inscreva aqui no nosso canal. Ó. Tem um botãozinho aqui embaixo escrito assim, inscreva-se. É só você clicar nesse botãozinho, se inscreva no nosso canal e ajude a gente a chegar na nossa meta dos 100 mil inscritos. Eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Vamos começar falando um pouco aqui sobre a situação do Bruno Henrique, então, né? Porque eu sei que tem muito torcedor apreensivo, o Bruno Henrique vai renovar, não vai renovar, enfim. Eu vou trazer todo o contexto dessa situação aqui para vocês, mas depois de ver todo esse assédio em cima do Bruno Henrique, tem muitos clubes ligando, né, para o staff do Bruno Henrique, perguntando as condições, enfim. O Flamengo se movimenta para acelerar as tratativas pela renovação de contrato. Né? O Bruno tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro. Inicialmente, o Flamengo queria anunciar o novo treinador antes de retomar as conversas com o Bruno Henrique, mas decidiu já agendar uma nova reunião e bater esse papo com o Bruno Henrique para entender o que pode ser feito aí. Eu vou contextualizar aqui para vocês rapidinho, tá? No início do ano, houve uma conversa entre o Flamengo e o staff do Bruno Henrique. O Flamengo, na ocasião, manifestou interesse de renovar o contrato, enfim. Em abril, quando o Bruno Henrique voltou a jogar, o staff do Bruno Henrique fez um pedido à diretoria do Flamengo. Pediu para que as conversas pela renovação de contrato elas acontecessem antes do dia 1º de julho, que seria o período aí que o Bruno Henrique entraria nos 6 meses finais do contrato com o Flamengo e ficaria livre no mercado. Uma pessoa próxima ao Bruno Henrique comentou comigo que a intenção era justamente evitar esse desgaste, de ter o Bruno Henrique livre no mercado, os clubes entrando em contato, querendo saber valores, querendo saber as condições, enfim, demonstrando oficialmente o interesse. O Flamengo optou por não iniciar essas conversas antes do dia 1º de julho. O Flamengo optou por renovar, conversar sobre renovação com o Bruno Henrique mais para frente. Isso fez com que o staff do Bruno Henrique, o próprio Bruno Henrique, se sentissem um pouco desprestigiados pelo Flamengo. Eu ouvi até de uma pessoa muito próxima ao Bruno Henrique a seguinte frase: a verdade é que eles não acreditavam na recuperação do Bruno Henrique. E tem ali uma ponta de chateação pelo Flamengo não ter iniciado as conversas antes do dia 1º de julho, até porque o Bruno Henrique já estava jogando normalmente, já estava 100% recuperado clinicamente, enfim. E nesse meio tempo, o Flamengo chamou o Gabigol, que tem contrato até dezembro de 2024 para renovar, ofereceu aí um aumento até de salário para o Gabigol nessas conversas pela renovação de contrato, renovou o contrato também do Matheus Cunha, foi até usado de exemplo na época, porque eu conversei com uma pessoa da diretoria, eles falaram, a gente não está renovando o contrato de ninguém, não é só o do Bruno Henrique, a gente não vai iniciar as conversas agora. Mas na ocasião, uma pessoa próxima do Bruno Henrique me chamou a atenção, falou o seguinte, eles estão falando isso, mas eles renovaram o contrato do Matheus Cunha. Enfim, ficou ali uma pontinha de mágoa por conta dessa situação. O Bruno começou a jogar cada vez melhor, jogando cada vez melhor. Foi capitão, inclusive, 2 vezes contra o Botafogo, contra o São Paulo também, mostrando aí o seu valor e a sua importância. Antes da final da Copa do Brasil, o Flamengo chamou o staff do Bruno Henrique para conversar e fez uma proposta de renovação. As conversas elas pararam no tempo de contrato. Não se discutiu na ocasião nem valores. Por quê? Porque o Flamengo ofereceu mais 1 ano de contrato, o que foi prontamente rejeitado pelo staff do Bruno Henrique.
No entendimento do staff do Bruno Henrique, o ideal seriam mais 3 anos de contrato, né? Que o Bruno vai fazer 33 anos em dezembro, e 3 anos de contrato é o que eles acham ideal para essa renovação com o Flamengo, valorizando o jogador, valorizando a história dele no clube, enfim, uma série de coisas. 3 anos de contrato o Flamengo acha muito, né? O Flamengo tem ali o intuito de repente, puxar para 2. Teve o aval do Landim para que puxasse para 2, mas tem outras situações, como as questões financeiras, né? O staff do Bruno Henrique acredita que o Bruno merece uma valorização salarial, valorização essa que o Flamengo deu para todos os jogadores que renovaram o contrato recentemente, enfim. As conversas em cima da renovação do Gabigol também estão sob aumento salarial, enfim, uma série de outras situações. Hoje, o entendimento do staff do Bruno é esse, né, que o Flamengo precisa fazer um esforço maior. As partes têm uma reunião agendada para esse final de semana em São Paulo, né? O Flamengo já sabe ali o desejo do Bruno pelos 3 anos, sabe que a pedida salarial ela também é um pouco mais alta, até porque hoje o entendimento do staff do Bruno é que ele hoje é um jogador livre no mercado, então o Flamengo teria que fazer uma composição ali, de repente, com luvas, com premiações para o Bruno Henrique, mas ouvi das duas partes que isso é normal na negociação, que não tem ninguém desesperado nesse momento e que cada um está puxando o que é melhor para si. O Flamengo acredita que tem uma boa relação com o staff do Bruno Henrique, com o próprio Bruno Henrique. O Flamengo acredita que vai conseguir renovar o contrato do Bruno Henrique. Veremos, então, nos novos capítulos, a gente vai atualizar a situação para vocês. O caso do Everton Ribeiro é um caso que o Flamengo vai deixar um pouquinho para depois. O Flamengo tem interesse em renovar o contrato com o Everton Ribeiro. O Flamengo quer oferecer mais 1 ano de contrato para o Everton Ribeiro. É um jogador que foi procurado por muitos clubes aqui no futebol brasileiro também, mas também dá prioridade pelo Flamengo, especialmente se o Tite chegar, tá? O Tite conhece o Everton Ribeiro muito bem, levou o Everton Ribeiro para a Copa do Mundo, né? O Everton tem uma relação muito próxima do Matheus Bach, que é o filho e o auxiliar técnico, né, do Tite, enfim. E o que eu soube é que o Everton Ribeiro pode ser uma peça importante para ajudar o Tite a se ambientar, caso de fato acerte com o Flamengo. Então, é isso. O Flamengo não deve oferecer um aumento salarial para o Everton Ribeiro, mas o Flamengo tem sim esse interesse de renovar o contrato do Everton Ribeiro. A conversa, no entanto, vai ficar um pouquinho mais para frente. Rodrigo Caio não deve ter o contrato renovado, né? Muito se fala da aproximação que ele tem com o Tite gosta dele, mas hoje é um outro momento de carreira do Rodrigo Caio. Ele, de fato, não deve ter o contrato renovado. E o Felipe Luiz também vai muito nessa linha. O Flamengo já está no mercado em busca de um lateral esquerdo, tá? Porque o Flamengo já sabe que o Felipe Luiz não deve ter esse contrato renovado, tá? Dificilmente ele vai ter o contrato renovado. No máximo, se houver um acordo só por mais 6 meses, o período ali do Campeonato Carioca para o Felipe Luiz se despedir. Mas a chance, ela é muito remota, tá? Mas eu escutei essa possibilidade, apesar da pessoa ter me falado que é remota. Davi Luiz, ele atingiu a cláusula de renovação automática, mas ele não quer ficar no clube se o Flamengo não quiser que ele fique. Foi isso que eu ouvi, tá? Que essa cláusula de renovação automática ela não é um problema se o Flamengo decidir que no próximo ano não quer contar com o Davi Luiz. Ele não vai usar essa cláusula de renovação automática para se manter no clube, recebendo salário do clube, se o clube não quiser contar com ele para a próxima temporada. Então, a tendência é que haja uma conversa entre as duas partes e que o Davi Luiz, né, acabe saindo do Flamengo também no final do ano. Beleza, galera? Vamos falar aqui sobre uma outra situação com vocês, porque o Arrascaeta treinou com bola hoje no Ninho do Urubu. Ele iniciou a transição, ele não treinou com elenco, tá? Treinou sozinho com bola, iniciou a transição e existe a expectativa dele ficar à disposição do Mário Jorge para o jogo contra o Corinthians. O Varela tá ok, o Varela já volta, a gente já tinha falado isso aqui para vocês, e aí vai ficar a cargo do Mário Jorge, o time que ele vai levar a campo. Mas ele deve levar um time a campo muito parecido com a equipe que venceu o Bahia no Maracanã. Novela Tite.
A gente vinha falando para vocês aqui, enquanto as pessoas estão cravando que já fechou, a gente vem mantendo a calma, porque o que a gente tem escutado de pessoas envolvidas na negociação é que ainda não fechou, né? Chegaram a acordo em algumas situações, mas questão salarial, por exemplo, ainda está se arrastando. É uma negociação que eu escutei de pessoas do Flamengo, é uma negociação complexa pelo tamanho do treinador e por isso a demora. É um treinador que estava na seleção brasileira, 6 anos na seleção brasileira, além de ter sido um treinador que ganhou tudo aqui no futebol brasileiro. Né? A diretoria do Flamengo entende que o Tite, caso se confirme a contratação dele, será o treinador de mais nome contratado pela diretoria rubro-negra, de mais nome, de mais estofo, enfim. Então é uma negociação complexa que se arrasta, né? Justamente porque algumas questões elas estão sendo discutidas, como a questão salarial, questão de premiação, enfim. A parte financeira ela está se arrastando ainda, mas o Flamengo está otimista para que na próxima semana, até terça-feira, o Tite já possa ser anunciado como novo treinador do Flamengo. Muita gente falando, mas ele vai esperar o jogo do Corinthians, A informação que eu tenho de dentro do Flamengo é que o Flamengo nem pretendia acertar com ele antes do jogo contra o Corinthians, pela complexidade na negociação. O Flamengo também queria tê-lo na data FIFA, pelo Flamengo entender que seria o momento ali, uns 10 dias antes, uma intertemporada com o novo treinador, sem a pressão desse jogo contra o Corinthians, por exemplo, né, no início de trabalho do Tite. Essa é a informação que a gente tem. Então é uma conversa que ela está se arrastando aí, especialmente na questão financeira, né, nesse alinhamento de expectativas, mas a diretoria do Flamengo está confiante que em breve terá o desfecho positivo e aí sim poderá anunciar a contratação do Tite. Beleza, galera? Quase esquecendo de falar para vocês sobre o lance do Bahia. O Bahia entrou com uma representação na CBF contra a arbitragem do jogo entre Flamengo e Bahia no Maracanã, tá? O clube baiano diz que não concorda nem com o pênalti dado no Bruno Henrique e nem com a expulsão do Canu. Então, eles fizeram essa reclamação formal lá na CBF. Que loucura, né? Bom, é isso. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.